aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Rossi, eu fui convidada pela Praxis Magazine para fazer uma minissérie de vídeos com temáticas feministas. Esse é o ABC do feminismo, vamos lá? O vídeo da vez é sobre diferenças salariais. É o famoso gender gap. Um estudo recente entre os Estados-membros da União Europeia mostrou que Portugal é um dos países onde a diferença salarial mais tem crescido nos últimos 5 anos. O que é curioso, porque se a gente olhar para os dados de estudos sobre tempo de estudo e formação, as mulheres atualmente, apesar de serem admitidas em liceus e universidades há muito menos tempo que homens, elas já têm muito mais tempo de estudo e ainda assim elas continuam ganhando menos. O que está acontecendo aqui? Algumas autoras feministas, como Silvia Federici, Maria Rosa Dalla Costa e Selma James, relacionam esse gender gap, que em Portugal é atualmente quase 18% a diferença salarial entre um homem e uma mulher que exerçam o mesmo cargo, com o currículo similar. Indicam que a origem disso seria, na verdade, o trabalho doméstico não pago e o trabalho reprodutivo. Como assim? Vamos lá devagar. As mulheres são hoje as principais responsáveis ainda em Portugal, pelo trabalho doméstico em casa. É o que a gente chama de a segunda jornada, ou a tripla jornada, né? Dupla e tripla jornada. Às vezes vão se acumulando em muitas. Então, o que acontece? Durante muito tempo foi apontado que a saída para resolver o trabalho doméstico não remunerado e o trabalho reprodutivo que caía sobre os ombros das mulheres eram que as mulheres ocupassem mais espaço no trabalho fora de casa. E, na verdade, isso não aconteceu. As mulheres começaram a ocupar funções fora de casa quase na mesma proporção que os homens e acumularem ainda assim o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico dentro de casa. E por que isso é apontado como uma das causas da disparidade salarial? Porque existe uma cultura, existe essa formatação cultural, né, esse entendimento social de que o trabalho doméstico é responsabilidade da mulher e não de toda a família, e não de todas as pessoas que moram em casa. Logo, se a responsabilidade dela, a primeira e principal responsabilidade dela é com os filhos, é com a família, com os idosos que ela cuida em casa, é com a casa que ela tem, é complicado, né? Você contratar uma mulher, você contrata e depois ela tem que faltar para cuidar dos filhos, você contrata e depois ela tem que faltar para cuidar dos idosos, levar a mãe no hospital, né? Cuidar do pai que já tá velhinho, doente. É difícil, dela vai faltar mais e vai dar mais prejuízo para a empresa. Por outro lado, não se assume essas mesmas prerrogativas quando se contrata um homem. Eu gostaria de saber entre vocês, se quiserem comentar aqui, eu enquanto mulher e tendo outras amigas mulheres, nós discutimos muito que entrevistas de emprego, e aqui em Portugal vivi isso muito mais forte do que no Brasil, somos sempre questionadas se estamos num relacionamento, se temos filhos, se pretendemos ter filhos dentro dos próximos anos, inclusive já perguntaram se a gente toma anticoncepcional. Como assim? Como assim? Isso é uma pergunta extremamente pessoal e invasiva. Mas a gente sabe que não é ingênua, não é uma pergunta que vem de graça. É pra saber, você vai dar prejuízo, você pretende sair daqui nos próximos anos? E quem questiona isso pros homens? Normalmente, os homens não recebem esse tipo de pergunta. E quando são perguntados sobre isso, existe uma diferença qualitativa ali no meio, uma diferença intencional, que aos homens isso confere um status de responsabilidade positiva, né? De uma pessoa responsável, uma pessoa que cuida. Ser pai de família, ser pai de filhos para uns homens numa entrevista de emprego, normalmente é visto com bons olhos sobre possíveis aptidões que ele tenha. Para as mulheres é visto com maus olhos porque é um aviso de que ela vai faltar na empresa. Ou seja, é assumido que a primeira responsabilidade das mulheres é cuidar de filhos, né? Ela é a primeira responsável pela família e pela casa. Logo, é um problema que vai se refletir na disparidade salarial, na contratação, na qualidade dos serviços, né? As mulheres são maioria em Portugal no trabalho precário e terceirizado. Então como é que a gente resolve isso? Se não é o trabalho fora que resolveu a vida das mulheres, que diminuiu a dupla jornada, como é que a gente resolve essa disparidade salarial? Se estudando mais, se ocupando mais postos de trabalho, a gente não está conseguindo reduzir, como é que faz? Como as autoras apontam o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico como a fonte dessa diferença salarial, é também atacando o trabalho reprodutivo e doméstico que a gente consegue diminuir esse gender gap, essa diferença, né? Esse abismo de pagamento.
É preciso que o trabalho doméstico e reprodutivo seja socializado e entendido como responsabilidade de todos e não como a primeira responsabilidade da mulher, para que isso seja minimizado, para que isso seja combatido, essa diferença salarial, e a participação da mulher na esfera pública, política, seja efetivamente mais igualitária em relação ao homem. Tanto é que nos anos 60 e 70 na Europa foi muito forte o movimento que exigia salários para o trabalho doméstico, porque falavam da invisibilização disso, que é um trabalho que ocupa muito tempo, que leva muito esforço físico, que desgasta muito a mulher e que não é pago, não é reconhecido como trabalho. Né? Diferente de outros trabalhos, se ela trabalha na fábrica, por exemplo, no escritório, em que ela possa se sindicalizar e exigir melhorias na condição de trabalho, o trabalho doméstico não. Ela assume sozinha e não consegue se organizar sobre isso porque ele nem sequer é reconhecido como trabalho, é um problema pessoal, certo? Ainda hoje existem movimentos sobre isso, reclamando sobre pagamentos, sobre remuneração para o trabalho doméstico, mas também existe um crescimento da demanda pela socialização de serviços públicos, né? A criação de serviços de assistência pública, como lavanderias públicas, como cantinas públicas, que possam reduzir essa dupla jornada, essa responsabilidade doméstica que atualmente ainda está sobre os ombros das mulheres, e podermos caminhar em direção a uma diminuição nesse gender gap que ainda está muito grande. É isso, vou deixar alguns textos aqui embaixo para quem quiser ler a respeito. Beijo, até o próximo vídeo.